final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo, de amor no coração. Olá, queridos! Muito boa tarde a todos. Nós estamos gravando o nosso programa Aliança de Amor. Estamos num momento de festividade da nossa igreja. Hoje, dia 18, nós estamos em festa. Por isso que esse programa está sendo gravado com muito amor para você. Até porque o programa Aliança de Amor também está comemorando o seu primeiro ano de vida. Sim. Como passou rápido, né? Muito rápido. Olha, já faz um ano que Deus nos deu esse privilégio, essa bênção de estarmos com vocês. Aos queridos que depois também acessam as redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Facebook, a Netfé TV. Então, para nós tem sido uma honra, um privilégio nós estarmos juntos nesse um ano que passou tão rápido, né, amor? Muito rápido. Tão rápido, né? E é sempre uma alegria estarmos com vocês nas tardes de sexta-feira. E fica aqui o convite, você que está nos ouvindo, a participar das festividades da nossa igreja aqui no o Brasil para Cristo Mandaqui, a Avenida Ultramarino 616. Você será muito bem-vindo, sendo nosso convidado e festejando o aniversário também da igreja, né? Com certeza, né? E falando de festividade, nós preparamos esse programa para vocês e o programa da semana que vem nós estaremos falando sobre a nossa aliança de amor. Então, na verdade, nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, tantas coisas nesses 34 anos que já se passaram. Verdade. Olha, amor, faz tempo, né? Muito. Oh, meu Deus do céu, mas quanta história, né? Já tenho escrito diversas passagens, né, Com certeza, com né? certeza. O quanto que Deus, nesse tempo todo, nos deu a sua graça, nos deu a sua força. Tem gente que pensa que a gente não tem problema, né, amor? Tem gente comum, né? Tem gente que fala, vocês não passam por dificuldades, não temos nada, passam né? provas, não passam luta, sempre de boa com a vida. Imagina. Nós procuramos estar, sim, sempre de boa com a vida, né? Jesus sim. nos dá graça, a bênção, nos dá equilíbrio, entendimento. Jesus é a nossa vitória, Jesus que nos capacita. Com então certeza. Nós procuramos, sim, sempre vencer essas dificuldades com o nosso amigo Jesus Cristo, sim, né? Sim, Né, e a nossa intenção, queridos, é que você, a sua família, vocês sejam edificados, porque dentro da nossa história nós passamos por muitas situações que talvez alguns de vocês já tenham passado, alguns estejam passando, ou de repente você possa se deparar com isso, né? É muito legal nós aprendermos com a história de outras pessoas. Nós temos as nossas falhas, nossas debilidades, precisamos muito de estarmos rendidos a Deus, né, Paixão? Sim, A gente
Sempre. A palavra de Deus fala que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. E nós sabemos que Jesus é a terceira dobra, né? E a parte dele, ele é fiel. Às vezes o casamento se rompe, o relacionamento não vai adiante, porque uma das duas partes, um dos cônjuges, um dos parceiros, né, quem está namorando, quem está noivo, não cumpriu a sua parte, mas a parte de Deus ela é garantida porque ele é fiel. E como o meu amor colocou, um aprendizado para nós, uma necessidade, foi no início do nosso casamento, nós buscarmos cada vez mais o conhecimento, buscarmos ajuda, buscarmos o entendimento da palavra do Senhor para trazer para o nosso relacionamento, para que vivêssemos o melhor na prática do dia a dia. Do dia a dia, né? Porque as teoria... dificuldades, elas surgem, as adaptações no dia a dia, né? O conhecimento da intimidade como um todo, né? Então, vai se aparecer algumas dificuldades no relacionamento. Nós vimos essa necessidade de aprimorarmos e entendermos essas dificuldades, essas diferenças e vivermos da melhor maneira possível. E Deus nos proporciona isso e nos proporcionou isso. E a gente está aqui para compartilhar aquilo que deu certo, né? Aquilo que não deu certo, a gente pede a graça de Deus. Sempre é possível nós recomeçarmos. Nós acreditamos nisso, que diariamente Deus nos dá uma página em branco para que nós possamos escrever a nossa história, né? Existem dias que não são tão bons, tem dias de muita chuva, de tempestade, de noites intensas, mas você caminha algumas páginas e de repente já veio uma bonança, o sol já nasceu e as coisas começam a se ajeitar. Porque isso faz parte da vida, né? A vida, ela é assim, ela é composta de altos e baixos, de momentos que nós estamos muito felizes, de momentos que a gente está triste, aborrecido com situações do dia a dia, né? Isso é a vida. Então, nós jamais trouxemos a ideia de um padrão de perfeição. Nossa, o casamento perfeito. Como é o casamento perfeito? Eu não sei, porque não existe. Né? O pastor Silmar Coelho, ele costuma dizer que o casamento perfeito... é a união de pessoas imperfeitas. Imperfeitas. Por quê? Porque nós nos habituamos, nós aprendemos a caminhar juntos e conseguimos nos habituar com os defeitos. Uma coisa que a gente sempre fala em curso de ministração de noivos, pessoas que estão começando a namorar, um casal nos procurou no domingo agora, e eu disse para eles isso. É importante você verificar e avaliar e valorizar todas as virtudes do seu amado, da sua amada. Isso é fácil, não é? Porque quando você está, principalmente no começo do namoro, as virtudes, as gentilezas, aquilo que é bom, se evidencia. E, na verdade, os defeitos, as debilidades tentam ser deixados de lado, né? Só que uma hora aparece. Por isso que a gente fala, o namoro é esse período para você conhecer as virtudes, que é muito bom, a gente valoriza, e as debilidades para saber se você pode conviver com isso. Se você vai suportar. Dá para você viver com isso? Porque o segredo é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então você vai suportar essas diferenças, você vai aceitar essas diferenças, o seu amor é suficiente para que essas diferenças, esses defeitos sejam praticamente superados, né, meu amor? Com a graça de Deus, não né? É verdade? E a nossa história, meus queridos, começa em setembro de 1987. Olha, parece coisa de livro, né? Nossa, foi lá... Mas é verdade. Aí entregou, né? Em setembro de 1987, eu fui trabalhar na empresa Oxigênio do Brasil, ali do Ipiranga, e eu falo que Deus me levou para aquela empresa para conhecer o meu paixão. Só que quando eu cheguei na empresa, eu vinha de uma desilusão amorosa de alguns meses, que eu já tinha resolvido na minha cabeça, já estava claro que eu não ia casar, porque na minha cabeça casamento não era coisa de Deus, porque eu vim de um lar destruído no seu relacionamento conjugal. Eu cresci vendo minha mãe chorando, meus pais brigando e muita confusão. Eu não tenho boas recordações desse período da minha vida. E na minha cabeça, por tudo que minha mãe passou, e minha mãe dizia, casamento não presta, nenhum homem presta, tudo é ruim. E eu já tinha passado você associava uma desilusão isso, né? amorosa grande, né? Na verdade, eu tive 2 desilusões amorosas, então na minha cabeça estava resolvido. Eu vou servir Jesus, eu vou ser missionária, eu vou para a África, para o Togo. Eu achava que eu ia para algum lugar do mundo, mas que eu não iria me casar, né? E eu assim, de verdade, eu fechei o meu coração. Só que aí, de repente, aparece essa pessoa, né?
E quando eu vi o Paixão pela primeira vez, me despertou alguma coisa que estava já adormecida há muito tempo. Eu falei, não, está repreendido, isso não é de Deus, porque eu estava disposta a realmente seguir minha carreira solo, né? Não queria saber de ninguém. E foi uma coisa de olhar, né, Paixão? Foi uma coisa... Foi diferente, que mexeu, né? Aquele olhar que mexe, né? Pois é. Eu encontrei ela também na empresa, também algo que... Mudanças de trabalho me levou também à empresa. Sim. E agradeço a Deus até hoje porque foi o divisor de águas. Porque através de conhecer o meu amor, ela me apresentou Jesus e nós tivemos uma aliança de amor. Sim. Né? Primeiro diante do Senhor. Sim. E depois com o nosso matrimônio, que até hoje eu sou o homem mais feliz aqui dessa terra. Aqui Bom, mas que bom ouvir isso depois de 31 anos, né? E também, não diferente dela, eu também não acreditava muito no amor, que eu também vim de alguns relacionamentos. Paixão era noivo, gente. Pensa, Paixão foi noivo, né? Meu Deus. E pela misericórdia Graças de Deus, a Deus não acabou. deu certo, porque Deus tinha um plano melhor e maior na minha vida. E nós, às vezes, não entendemos, quando não conhecemos os planos de Deus, quando que nem eu nem conhecia, nem tinha uma intimidade com Deus, a gente se revolta. Mas Deus tem planos e tem propósitos maravilhosos para nós, é só acreditarmos, né? E, ó, veja, eu já estava decidida a não me relacionar com mais ninguém. Aí aparece esse menino na minha vida, o cara bebia, fumava, era da noite, ele era campeão de pista de dança, isso ele é muito bom até hoje, né? Mas enfim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô conversando com esse menino? Aí começamos a conversar, ele falou que ia me levar para jantar, tinha na história um tal de um Fusquinha, tudo começou por causa desse Fusca, porque ele estava vendendo o Fusca dele, e na época eu precisava de um automóvel. Gente, Fusca já foi automóvel, viu? Na época eu precisava de um carrinho, não tinha carro, né? E o Fusca né? é um automóvel que nunca deixa você na mão. Pois é, pois é. Né? Enfim, aí eu fui até ele por conta do anúncio que ele tinha colocado no quadro da empresa, e tinha um outro rapaz que já disse para ele que ia pagar à vista. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para ele? Porque eu não tinha todo o recurso, né? Eu precisava que ele me parcelasse, mas eu criei coragem e fui falar com ele. Eu falei, você que é o Toninho da cobrança? Como se eu não soubesse quem era o Toninho da cobrança, mas enfim. Aí eu fui lá falar com ele, eu falei, você tá vendendo um carrinho assim? E eu já sabia, porque um rapaz da minha seção, o Johnny, eu era da contabilidade, ele era da cobrança, ele já tinha falado, ó, comprei o carro, falei pro cara que eu vou pagar à vista e pronto. Falei, meu Deus, mas mesmo assim eu fui lá. E eu toda, assim, desconcertada, primeiro porque eu não tinha todo o recurso, e segundo porque outro rapaz já chegou lá cantando que tinha comprado o carro. E ele tinha até dado um valor a mais, né? Pois é. Para cobrir aqui a oferta da minha gata. Não, aqui. Depois que eu falei, ele ainda tentou cobrir, isso foi depois, né? Porque ele não sabia se eu ia comprar ou não. Enfim, eu cheguei e falei para ele, olha, expliquei a situação, eu falei, eu tenho X, só que falta Y, você tem como me parcelar isso? Mas assim, falei na caruda mesmo, porque, né, o outro já ia pagar à vista. Quem é que deixa de vender à vista, né, um pouco até a mais depois que o cara cobriu, para vender parcelado? Só com intenções mesmo, né? Não, e eu dei a minha palavra, né? E você lembra o que você falou? Eu lembro, como não? Lembra, né? Eu falei ele pôs uma condição, ele falou assim... uma condição só. Eu falei, tudo bem, eu vou vender. Quando ele falou uma condição, eu falei, esse cara vai pôr juros, vai colocar o valor lá em cima. Eu sabia onde estava investindo, né, meu amor? Sabia, né? Sabia. Eu falei, ó, com uma condição, eu vou te vender esse carro. Ó, já tem proposta, já até deram um valor adicional, mas a minha palavra sempre, olha, mesmo eu sem estar no caminho do Senhor, mas eu... Sim, honrava. Eu honrava a palavra, é algo que Deus sempre me ensinou desde pequeno. Então, se eu der a palavra para você, é sim, sim, né? A palavra tem que ser sim, sim e não, não, sim, né? O que procede disso é maligno, diz a palavra do Senhor. Você não sabia tudo isso, mas tudo bem, né? Mas lá na frente eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? Como a nossa vida é o exemplo das atitudes que nós tomamos. E eu falei, olha, só que tem um adendo aí. Vou vender o carro, mantenho a palavra, vou te facilitar alguns valores que você não tinha todo. Sim. Mas você vai levar o dono do carro de brinde num jantar. Pô, eu falei, nossa, pode embrulhar para presente que eu levo. Eu falei assim, nós brincamos, e nessa brincadeira ele me vendeu o carro, né? Sim. Aí nessa brincadeira... Foi o melhor negócio que eu fiz na vida, porque eu vendi o carro, depois nós fomos jantar,
depois iniciou o nosso namoro. Sim. Eu fiquei com dinheiro na poupança, o carro e a minha gata. Então Pois foi um negócio foi de Deus. investimento, né? Deus é maravilhoso. Foi investimento. Agora, vocês imaginem, a gente começou, nós saímos de setembro até janeiro, setembro de 87 até janeiro de 88, ele ficou nessa conversa de me levar para jantar, me levar para jantar. E eu concordava, mas jamais eu achei que ia acontecer esse jantar mesmo, né? Até que, de repente, no dia 9 de janeiro, nós marcamos o jantar e saímos para jantar. E foi assim, maravilhoso. Aí um parênteses, nesse meio tempo, que nem a Catinha falou, uma vida sem futuro mesmo, porque praticamente o meu salário ficava no bar do Seu Eugênio. No bar do Seu Eugênio. No bar do Seu Eugênio, onde a gente se reunia todo final do expediente, à tarde, para jogar, beber cerveja, petisco e tudo mais. Então, eu nunca ia ter futuro, porque praticamente todo o meu salário ficava na despesa dessa vida à toa, né? E ela passando, nós já conversando tudo, ela passando ali, ela me chamou, eu lembro, eu estava sentado em cima de um freezer lá, com copo de cerveja, os petiscos lá, tudo. Ela falou, Toninho, vem cá, que nós já estávamos conversando, desenvolvendo uma conversa. Ela falou, olha, só para te avisar, você não fica bem nesse ambiente. Esse ambiente não é para você. Não combina com você. Não combina com você. Pense nisso. Aquilo lá ficou, sabe, batendo na minha cabeça. Eu falei, como tem gente que se importa, como tem gente que valoriza, como tem gente que ainda quer o seu bem, porque nunca, jamais, olha, anos e anos, na noite, na bagunça, na balada e tal, houve uma palavra de preocupação com o seu bem-estar, de que aquilo não era ambiente para você, que você merecia um ambiente melhor. E ela sabia qual era o ambiente melhor. Então, olha o quanto você pode construir numa palavra de valorização, numa palavra de elogio, numa palavra de alerta. De cuidado. Né? Perante seu cônjuge, perante seu namorado, seu noivo, de cuidado, de amor. O quanto essa palavra ficou, sabe, tocando a minha mente, o meu coração. A semana inteira eu fiquei só degustando sobre isso. Alguém se importa comigo, alguém quer o meu bem, alguém quer me tirar dessa vida errada. Daí você começa a ver o que você construiu, o que você ajuntou, o que você adquiriu. Nada, tudo, o salário, todo aquele empenho, todo aquele suor, e era perdido como pó. Saía entre os dedos, Saía entre os dedos, né? Meu amor, e aí... Aí nós saímos, né, no dia 9 de janeiro, conversamos muito, nossa, a noite toda. Foi a primeira vez que eu cheguei em casa 2 horas da manhã, porque eu tinha hora para chegar em casa, né? Meu pai não permitia. E eu respeitava esse horário, apesar da distância, né, meu amor? Porque na época o Paixão ele sempre foi da Zona Norte de São Paulo. Ele morava no Jaçanã e eu, na época, morava na Zona Leste, no bairro chamado Vila Ema, do outro lado. Nós tínhamos 26 quilômetros de distância entre nós, né? Sim. E, enfim, começamos a namorar naquele dia 9 de janeiro de 88. E eu cheguei em casa com meu coração muito dividido, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava me apaixonando, eu pensava, eu não posso ficar com esse rapaz, porque ele dizia para mim, eu sei que você é uma moça de igreja, eu respeito isso, mas eu não queria que ele apenas respeitasse, eu queria que ele conhecesse o que eu conheço. Porque você viver Jesus não é religião. E eu dizia isso para ele, não foi, amor? Eu falei para ele, não é religião, mas é você viver Jesus no dia a dia, de vida, sabe? né? É a sua vida, é a certeza que você não está caminhando sozinho, é a certeza que tudo vai dar certo, porque o plano de Deus para ti é para dar certo. E nós conversamos muito, né, amor? Isso, exatamente. Começamos a namorar, e ele dizia que respeitava a minha religião. A partir daí, nós nos víamos sempre aos finais de semana. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas, né? Poxa, mas eu comecei a namorar um cara que bebia, que fumava. Deus sabe como estava o meu coração e o quanto que eu queria... A luta que você teve. A luta que eu também. tinha. E ao mesmo tempo que, quanto mais nós nos conhecíamos, mais eu me apaixonava. É sempre muito gentil, muito cavalheiro, como até hoje, né? Então eu ficava muito dividida, porque eu falei, como é que eu vou ficar com um rapaz que bebe, que fuma, que joga, que é da noite? Não vai dar certo. E às vezes que ele ia me pegar,
eu tocava na igreja na época, então eu tinha ensaio, eu sempre tive, graças a Deus, eu sempre tive uma aliança com Jesus. E eu disse isso para ele. Sim. Eu falei, não é religião, mas eu tenho uma aliança com Deus. Então isso é muito importante. Você demonstrava o compromisso que você tinha com a obra do Senhor e com Deus. Né? E ele verificava isso, porque eu nunca matei culto para namorar. Às vezes ele falava, olha, vai ter um churrasco, aniversário. Poxa, eu tenho ensaio. Não, olha, mas eu tenho culto. Uma ocasião ele falou, mas não tem como você não ir no culto? Eu falei, não, não tem. E quando nós começamos a namorar, você sabia que eu já tinha um compromisso, eu já tinha uma aliança com Deus. Eu lembro que uma vez eu falei para ele, você sabe que eu sou uma moça casada, né? Aí ele falou, nossa, quando estava nas paqueras ainda, né, antes dele chegar efetivamente, ele falou, ai, desculpa, é que eu não vi aliança. Eu falei, é porque a minha aliança é com Deus. Eu tenho uma aliança verdadeira com Jesus. Jesus chegou primeiro, não tem, né? Enfim, aí ele me pegava sempre no final do culto. Ele ficava do lado de fora da igreja, fumando, esperando terminar o culto, né? Até que um dia, e a gente saía, ia comer alguma coisa, tal, era sempre maravilhoso. E eu chegava em casa com aquele aperto no coração, eu falei, meu Deus, não era para ter beijado esse menino de novo, era para ter terminado, porque eu não posso continuar com essa situação. Queridos, do dia 9 de janeiro, os finais de semana que nós nos víamos, né? Sim. Janeiro, fevereiro foram difíceis, porque eu procurava falar do amor de Jesus para ele, e ele falava, ah, legal, tá, mas sempre assim. É difícil quando você quer falar do amor de Jesus para alguém e a pessoa não está aberta a isso. Só que no fundo do coração, todos precisam de Jesus. Sim. Existe uma lacuna no coração do homem que ele pode colocar bebida, dinheiro, mulheres, vícios, drogas, posição, ele pode pôr qualquer coisa, mas não preenche. Não preenche, não encaixa, ou fica folgado, não entra. O que encaixa perfeitamente é Jesus. E eu disse isso para ele. Até que teve uma situação que eu falei, eu vou terminar o namoro, eu vou terminar porque não pode. Cada vez que eu chegava em casa, era maravilhoso estar com ele, mas vinha um peso no meu coração, porque nós não estávamos caminhando no mesmo caminho. Eu pensei, jogo desigual. Né? Era um jogo desigual. Eu falei, já pensou, eu quero estar na igreja, ele vai querer ir pro samba. Ele bebe, ele fuma. Tinha que chupar 2 house para dar um beijinho, lembra disso? Meu Deus. Tinha que chupar house para dar beijinho, house, né? Porque eu não ia dar beijinho, você não, né? Acabou de fumar, vai me dar um beijo? Claro que não. Enfim, no dia, no finalzinho de fevereiro, eu tive um tempo com Deus mesmo de oração e eu estava determinada a acabar o namoro. Eu falei, meu Deus, me dê força para acabar, porque outras vezes eu tinha tentado acabar. Eu orava com a motivação errada. Eu pensava, hoje vai ter uma briga. Se Deus quiser, vai ter uma briga. E não tinha briga, era tudo maravilhoso. Lado, né? Era tudo maravilhoso. Eu falava, meu Deus do céu, não briguei de novo. Mas não era assim que era para terminar, se fosse terminar. E eu fiz um tempo, eu fiz um propósito com Deus durante uma semana para efetivamente terminar o namoro. Naquele sábado nós saímos, a gente só saía de sábado à noite, domingo não dava porque eu tinha compromisso na igreja. Então, e era pela distância, né, amor? Sim. Aí naquele sábado, né, sábado eu conversei com ele, falei do amor de Jesus. Foi uma semana que eu orei muito nesse sentido, né? Na época eu fazia faculdade e estava indo tudo muito bem entre a gente, só que tinha essa questão de nós caminharmos na mesma fé. Sim. E eu lembro que, de repente, é muito nítido da minha mente que ele apagou o cigarro assim do cinzeiro que estava sobre a mesa e ele falou assim, tá bom, me fala um pouco, é Jesus, Bíblia, igreja, o que rola lá dentro, como que é, Sim. né? Aí, como eu falo pouco, eu expliquei para ele o plano da salvação. Foi o dia que você chegou mais tarde. Foi o dia que eu cheguei mais tarde. Eu expliquei para ele que Jesus tem um plano para todos nós, que todos precisam conhecer a Jesus, que Deus enviou Jesus para nos salvar por amor, porque por natureza nós já éramos condenados ao pecado, nascemos no pecado, somos concepção do pecado, mas que Jesus nos ama, que Jesus tem um plano lindo. Falei para ele o que eu creio de verdade, que Deus tem um plano lindo, que a gente pode caminhar junto, só que a gente tem que caminhar feliz, junto com Jesus. Aí por isso eu terminei o namoro. E foi muito difícil, né, amor? Foi muito difícil, foi um silêncio. Foi a semana do silêncio. Foi um silêncio absurdo. Como nós trabalhávamos na mesma empresa, ele tinha sido transferido para a unidade de Cumbica e eu permaneci na sede no Ipiranga. Cumbica, Guarulhos. Cumbica, Guarulhos. Nós trocávamos malote naquela época, né? Não tinha e-mail, essas coisas. Então, porque eu tinha que me reportar ao setor da contabilidade. Então a gente trocava malote. Naquele final de semana fatídico, que eu terminei o namoro, na segunda-feira chegou o malote que foi postado na sexta. Sim. Depois não chegou mais na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É o período do silêncio. Irmão, vocês não têm noção. Foi assim. Eu tive prova na faculdade e fui mal. Esse período de silêncio, Meu queridos, Deus. eu vou falar, todos passam. Quando você ouve a palavra de Deus
e você deixa essa palavra penetrar quando te apresentam Jesus, é aquele momento de silêncio que o Espírito Santo de Deus... Você ficou mexido, né, amor? Só vai, sabe, tratando, só vai mexendo, só vai mostrando a sua vida, só vai mostrando as coisas erradas que você fez na vida, e ao mesmo tempo, depois de você ouvir tudo, você quer o quê? Entender esse plano de Deus na sua vida. Conta a experiência que você teve conversando com Deus. Você conversou com Deus verdade, também, né? Conversei muito com Deus e Deus me mostrou a grandeza dele, Deus me mostrou o amor dele, e ao mesmo tempo eu tinha um temor a Deus. Sim. Um temor muito grande a Deus. Sim. Ainda mais sabendo da Catinha estar nos caminhos do Senhor. E vocês sabem, queridos, esse mundo jaz no maligno. E muitas pessoas, às vezes, não têm o temor a Deus. Às vezes, não se preocupam em ferir o coração de uma pessoa. Né? A vida é assim fora. Sabe? Muitas pessoas brincam com os sentimentos dos outros. De uma forma irresponsável, né? Irresponsável, sabe? Muitas pessoas zombam dessa confissão de fé, dessa profissão de fé, desse amor a Deus. E, queridos, não sabem o quanto eu temia isso, ao ponto de eu tomar uma posição. Que nem ela falou de uma posição, eu tomei uma posição muito firme diante de Deus. Nesse dia, quando deixei ela, tarde da noite, eu vinha pela estrada, porque eu morava no Jaçanã, eu dava a volta pela Fernão Dias e a Dutra e a Fernão Dias para pegar o Jaçanã por trás, para ser mais rápido. E eu falei, Deus, te conheci, ouvi falar sobre ti, teu amor, mas está envolvendo uma menina que te ama mais do que a mim. Sim. Falei com Deus, porque ela passou isso, que ela ama Deus sobre todas as coisas. E isso que é maravilhoso. Nós temos, sim, que o nosso amor a Deus ser superior a tudo. E se for para mim destruir essa vida dos caminhos do Senhor, tirar ela dos seus caminhos, se for para ferir os sentimentos dela, se for para magoar e machucar ao ponto de entristecer esse coração por completo, me tira do caminho dessa menina. E o Senhor tem todo o poder para isso. Eu estou aqui numa estrada, estou caminhando, pode furar um pneu, pode vir um caminhão e tombar em cima de mim, mas se for para mim destruir essa vida, os seus sentimentos, o Senhor tem todo o poder para finalizar essa relação agora. E dei continuidade. E graças a Deus, Deus tinha um plano maravilhoso maior, né? na minha vida. O plano de Deus era maior. E só para a gente terminar, eu quero no primeiro bloco terminar essa parte. Aquela semana foi uma semana, como eu disse, muito difícil. Eu fui mal na faculdade, eu chorava todos os dias, porque no meu coração eu amava esse homem, mas se ele não tivesse Jesus na vida dele, ele não poderia caminhar comigo. E teve aquela semana de silêncio. No sábado ele se convidou para ir na igreja. E eu fiquei assim, eu falei, como assim ir na igreja? Aí ele falou, você não me ligou a semana toda. Eu falei, você também não. Aquele papo furado, né? Aí ele falou, o que vai ter na sua igreja hoje? Eu falei, culto. O que tem na igreja? Culto. Grossa, mal educada, porque eu achei, né? Foi. Aí ele falou assim, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, lá dentro você vai entrar? Porque eu já tinha convidado tantas vezes, ele não queria. Aí ele falou, eu quero participar de um culto com você. Eu achei que ele não viria. Eu falei, tá bom, pode vir, começa às 19 horas, tal. Aí lá eu passo na sua casa e te pego. Eu falei, não, pode ir direto. Ele falou, não, eu passo na sua casa. Tá bom. Quando é 6 horas, o homem chega no sábado. Eu não acreditava. Que eu sempre honrei o horário. Só que veja, né? Eu falo que eu tive 2 sonhos proféticos na minha vida. Durante a semana, como eu disse, uma semana difícil para mim, da quinta para sexta-feira eu tive um sonho. E eu contei para minha mãe, eu precisava contar para alguém para ser testemunho. E eu contei para minha mãe na sexta-feira de manhã. Eu falei, olha que sonho mais bobo que eu tive. Sonhei que o Paixão entrava na igreja, já era Paixão, né? Sonhei que o Paixão estava na igreja comigo e que na hora que o pastor falava quem queria render a sua vida a Jesus, ele ia lá na frente e ele caía de joelhos, eu estava com ele de joelhos e no meu sonho alguém vinha por detrás de nós, colocava as mãos e dizia assim, Deus os uniu para um grande propósito, que nada vai interromper. E contei isso para minha mãe chorando, muito triste. Eu falei, olha mãe, acho que a minha cabeça tô variando, porque onde já se viu um sonho desse, tal. E minha mãe disse, Deus vai trazer esse menino para os seus caminhos. Mas eu não acreditei, eu estava, sabe, muito desolada. Resumindo, no sábado ele chegou para nós irmos para a igreja.
Como eu disse, eu não acreditava que ele ia chegar. Naquele dia, uma outra pessoa ia tocar no meu lugar. Então, pela primeira vez, irmãos, eu nunca tinha feito isso, mas pela primeira vez eu pensei, eu vou chegar mais tarde, a gente senta lá atrás. Aí, conforme foi, eu saio com ele, eu vou matar culto, eu nunca tinha matado culto para namorar. Falei, mas a gente vai sair para colocar os pontos nos is e acabar logo com isso e conversar, né? Aí ele preocupado com o horário, como sempre, isso passou 34 anos, não mudou, mas eu mudei, agora eu sei, Você né? mudou, amor. Enfim, ele queria por toda a lei que nós já fôssemos, que ia começar o culto, mas a minha ideia era chegar atrasado de propósito. Chegamos atrasados de propósito, como eu queria, mas Deus tem os seus planos perfeitos. Na hora que o irmão lá da nossa igreja, o irmão Ademar, um diácono pequenininho assim, falou, ô Catinha, eu guardei lugar para vocês lá na frente. Meu Deus, ele nos levou para o segundo banco da igreja. O Paixão nunca tinha entrado numa igreja evangélica. O pessoal cantando, louvando, batendo palma e o Paixão sem entender nada. Aí, pro meu desespero, eu pensei assim, bom, tomara que o pastor Renato Poiano traga a mensagem hoje, porque o pastor Renato Poiano, que fez o nosso noivado, que celebrou o nosso casamento, falei, o pastor Renato, ele é engenheiro da Petrobras, ele fala bem. Como ele também, eu falei, eu queria... Porque eu conversei diante disso, eu falei, senhor, eu quero que tenha pelo menos nível universitário, que seja educada, que não fale de boca cheia. Eu coloquei algumas coisas diante de Deus, né? E eu queria que fosse alguém do mesmo nível, né? Irmãos, pro meu desespero... Pastor Renato, sentado no púlpito, convidaram um tal de um pregador que veio lá do morro, não sei da onde, um ex-traficante. O cara falava Jesus e falava cuspindo. Quando eu vi aquela pessoa subir no púlpito, eu falei, meu Deus do céu, pensa no culto nervoso, que foi esse. E eu sei que Deus tomou a vida daquele irmão tão simples, com tanta assim, com tanta simplicidade e ao mesmo tempo com tanta autoridade de Deus. E à medida que ele ia ministrando, nós estávamos com as mãos, daqui a mão direita, amor. Nós estávamos com as mãos assim entrelaçadas e o Paixão foi apertando minha mão. O Paixão foi apertando a minha mão. Falei, Jesus, ele vai ter um negócio, eu vou ter outro, nós vamos cair duro aqui na igreja. Olha, eu sentindo a presença de Deus, orando, não, eu estava nervosa mesmo, entendeu? E ele me apertando as mãos, aí de repente, esse irmão querido, Rubão, usado por Deus, ele falou assim, olha, Jesus está te chamando para fazer uma obra linda, sai do teu banco, entrega a sua vida para Jesus. De repente, esse homem levantou, só que ele esqueceu que a gente estava com as mãos juntas, ele me levou junto lá para frente, ele dobrou os joelhos e ali ele chorava diante de Deus, eu chorava junto. Pela primeira vez, aquela mesma pessoa, aquelas mãos que nos envolveu e disse, Deus os uniu para uma grande obra, estava lá, aconteceu do jeito do meu sonho. É algo muito forte que me marca até hoje, porque é vívido. Eu lembro quando nós nos ajoelhamos, o Paixão chorava, eu chorava, e foi um mover de Deus maravilhoso. Quando nós saímos daquele culto, ele disse assim, por que você não me fez entrar na igreja antes? Eu não sabia que era assim, essa coisa boa que eu estou sentindo, o que é isso? E ali a gente começou junto, né, amor? Sim. A caminhar com Jesus, explicando para ele os princípios da palavra de Deus. Queridos, o que Jesus quer? A tua sinceridade, o teu coração. Sim. A partir do momento que você se rendeu e se entregou, a obra de Deus é completa. Você dá os primeiros passos. E Deus faz a diferença, né? Jesus, Deus faz né? a diferença em tudo. É Vamos para o nosso intervalo rapidinho, aquela água que a gente toma. Não saia daí que a gente volta com a nossa aliança de amor. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. A alegria não tem fim, a santidade é real. Eu tô junto com os amigos, não há nada igual. Então começa a se mexer e comece a dançar, porque o som da santidade está vindo te encontrar. Todo mundo dançar. Let's groove, man, let's groove, man. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. Eu cheguei na minha igreja, hoje vim pra festejar. Eu tô junto com a galera, nada vai me segurar. A alegria não tem fim, a santidade é real. Eu tô junto com os amigos, não há nada igual. Então começa a se mexer e comece a dançar, porque o som da santidade está vindo te encontrar. Se mexendo, dançando. Quero ver, quero ver, quero ver. Aham.
você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Comece a dançar, você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Comece a dançar, você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Comece a dançar, você precisa se mexer, precisa se soltar na presença de Deus. Dançando na presença de Deus. Grato ao Senhor pela vida que Ele me deu. Eu estava louco, sujo e perdido, mas Ele veio e me escolheu. Firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou nos meus lábios uma nova canção. A maior alegria que existe na vida é ter a salvação. O amanhã não me preocupa, independente se provações eu esteja passando, pois eu sei do meu futuro, Deus está cuidando. Então segue o som que tá bom demais, glória a Deus! Se mexendo e dançando, dançando na presença de Deus. Muito bem, estamos de volta. É sempre muito bom, né? Nós estamos relembrando de tudo que nós passamos, né, amor? Maravilha. E esse é o momento que a gente manda beijo. Mas como é uma gravação, é um programa inédito, mas é uma gravação. Sim. Então a gente quer deixar um beijo bem grande para todas as pessoas Todos que estão participando, nos né? assistindo, estão nos prestigiando. Uma alegria e conhecendo hoje, né? Muitos não conhecem ainda a nossa história, a nossa aliança de amor, mas é um prazer, é uma alegria poder compartilhar isso com vocês. Aí, muito bem. Aí nisso, a gente, né, o Paixão, ele se rendeu a Jesus, nós começamos a namorar e daí foi todo um processo de aprendizado. Dia a dia, né, amor? E de transformação, né? Sim, sim. Vim do jeito que estás, Jesus te ama e te aceita, né? Dessa maneira, e assim Ele me aceitou com todos os meus defeitos, com todos os meus vícios que até então tinha, mas aí começa a vir aquele processo de existir aquele processo de transformação. Sim. Conforme a gente vai se aprofundando na presença de Deus, vai conhecendo né? mais, uma intimidade com Deus, daí Ele se mostra tão amoroso, né? Tão maravilhoso diante da tua Jesus, vida. Desculpa, amor, foi até uma coisa que eu falei pro Paixão. Quando nós saímos, eu disse para ele, no dia que eu falei do amor de Deus para ele, uma coisa muito forte que eu disse, eu falei assim, eu desafio você conhecer Jesus, não uma religião, não religião, dogmas, faça ou não faça, não. Sim. Mas eu desafio você conhecer Jesus, o homem da Bíblia, e não se apaixonar por ele. Se você conhecer Jesus e não se apaixonar por ele, eu rasgo a minha Bíblia e eu vou pra noite com você, eu vou aprender a dançar. Só não vou fumar porque eu não curto. Sim. Mas eu vou pra noite com você. Né? Foi lançado o desafio, né? O desafio, e como ela tinha certeza desse amor, e eu me apaixonei completamente por Jesus, e Ele começou a transformar a minha vida, e cada dia mais eu vi assim, a presença de Deus na minha vida, a transformação, e foi um trabalhar de Deus maravilhoso. Sim. Larguei a bebida, depois de um período, uma luta muito grande com cigarro, que meu amor me ajudou muito. Também tinha no trabalho meu irmão na fé, o Edson, né? Sim, o pastor Edson, lá de Sapopemba, que ajudou muito, porque as pessoas não acreditam, as pessoas, como eu disse ainda há pouco, zombam da graça e do amor de Deus. E tinha um gerente meu, um chefe meu. Sim. E quando eu falei que tive um encontro com Cristo, ele estava me libertando, me libertei da bebida, estava me libertando do cigarro, estava reduzindo, e ele fumava. Você começou a reduzir, ele estranhou. Aí ele perguntou o que estava acontecendo, sim. né? E ele zombava e ele fumava na minha frente. E ele jogava fumaça. Jogava fumaça, e ainda ele aquele fumante clássico que ainda fazia, sabe, fumaças redondinhas, tudo para te afrontar. Então é isso que você vai enfrentar no dia a dia. Muitas pessoas entregam a sua vida para Cristo, e muitos
até familiares, até amigos presentes, colegas de trabalho, entendem, né? não entendem esse amor e vão te afrontar e vão querer dificultar a sua caminhada. E até mesmo te persuadir a sair, né? Mas Jesus é presente, Jesus é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, e Ele sempre nos sustenta e nos firma naquele propósito. Basta querer. Sim. E querer, não dar, sabe, quando você coloca a sua mão no arado, não olhar para trás. Ou não olhar para trás, por quê? Para você manter a linha, você manter o foco, você ter êxito naquele propósito de Deus. E assim foi essa caminhada. E meu amor me ajudando, os irmãos da igreja, é muito importante, como se diz, o trabalho, né? Da igreja nesse discipulado, de estar junto, sabe, acompanhando, fortalecendo vidas, entendendo a fraqueza. Ajudando mesmo, né? Ajudando, dando amor para ajudar, entendendo, né? a fraqueza ideia, de cada um, né? Não questionando, não julgando sim. e não condenando, mas sempre fortalecendo. Nós estamos juntos, você vai vencer. Queridos, os resultados foram maravilhosos. Lembra que eu falei que a minha vida era só todo o meu salário ia praticamente gasto. Até o dono do bar, até o seu Eugênio veio atrás dele. Começou a falar, ô garoto, você não tá bebendo mais, o que aconteceu? Eu estou sentindo sua falta, você sumiu. Aí a gente começa a testemunhar do amor, da transformação, né? Perante familiares, em casa, minha mãe foi a primeira que percebeu quando o Senhor me libertou mesmo do vício, do cigarro. Eu falei, filho, você não fuma mais, que maravilha, olha só. Mas é uma libertação que, sabe, só aqueles que realmente se entregam, aqueles que acreditam, sabe, vão sentir mesmo essa vitória. E começou a ter resultado na vida financeira. Que aí começa a ter os projetos. Eu, com meu amor, começamos a projetar no nosso casamento. Né, na semana seguinte a sua conversão. Na semana seguinte à minha conversão, nós marcamos para sair a um jantar, né, aí nós fomos depois do culto, dessa vez ele estava comigo no culto, presente, né? Que maravilha, feliz da vida. Queridos, e alegrou o meu coração, porque lembra daquilo que eu testemunhei, de que eu conversei com Deus, né, dentro da minha inocência, talvez, mas diante Deus do ouve temor. O coração sincero. E Deus ouve o coração, mas diante daquele meu temor, se fosse para acabar, ele tinha o poder para acabar tudo, e eu ia entender, porque o amor dele pelos seus é maior ainda. Se fosse para me destruir a vida dela, destruir essa fé, esse caminho de fé, então para eliminar mesmo, que eu seria o quê? Uma tranqueira, então elimina mesmo. Mas não, daí eu me alegrei ainda mais no Senhor, que eu tive um encontro com Deus. Ele me amou também para fazer parte da vida dela. Como não, queridos, como não entender, como não desenvolver o nosso amor com aqueles que Deus prepara? E é isso que a gente... Deixa eu falar só uma coisinha. Você disse que você se sentia amado, né? Sim. Que você sentia uma coisa no coração. Amado por Deus. Amado por Deus. Mas eu lembro, muito amado. Eu lembro que ele falava... Exponencialmente amado. Eu lembro que ele falava, eu nunca senti isso. Aí ele chorava de verdade. Ele falava, eu estou me sentindo importante, eu estou me sentindo amado. Eu era uma tranqueira. Eu falei, você nunca foi uma tranqueira. Você nunca não foi ninguém. Jesus sempre teve e tem um plano, porque é o que Deus tem na tua vida. Às vezes as pessoas se depreciam, às vezes as pessoas acham que não tem valor. E Jesus as coloca na posição de filho, de filha. E essa alegria é maravilhosa, maravilhosa, né, amor? Aí, para completar, então, nós saímos e nós fomos comer uma pizza, né, meu amor? No Arcos da Cantareira. No Arcos. A nossa vida, apesar do meu amor ser da Zona Leste, eu falo que ela me resgatou para Jesus, né? E eu resgatei... Você me resgatou da Zona Leste. Da Zona Leste aqui para a Zona Norte, né? Então, fomos comer uma pizza, eu falei, bem, olha, não estou aqui para brincar. No meio da pizza, não deixou nem engolir direito. Te amo muito e meu propósito é casar com você. Nós tínhamos, um mês, né? Isso foi no dia... Você veio para Cristo no dia 5 de março. Foi quando a gente saiu para comemorar. Nós começamos a namorar 9 de janeiro, 9 de fevereiro, 9 de março. 2 meses. A gente saiu para comemorar o segundo mês de namoro. Olha como que Deus faz as coisas. Porque Deus sabe que eu ia terminar. Apesar de estar tremendamente apaixonada,
como sou até hoje, né? Sim. Sou mesmo. Apesar de eu estar muito apaixonada por ele, a minha aliança com Jesus sempre foi e é maior. Sim. Então, se ele não quisesse Jesus, não religião, mas se ele não quisesse ter uma vida com Deus, livre de vícios e seguir comigo, ele ia seguir a vida dele, eu ia seguir a minha. Sim. Entendeu? Então, isso foi muito claro. Verdade. Né? Então, foi algo... Foi claro, sincero e verdadeiro em todos os momentos da nossa vida. E você entendeu né? isso. Aí, quando você Sim. sentiu esse amor, queridos, as pessoas precisam sentir o amor de Deus. Isso não é falácia, isso não é religiosidade, é amor. Porque as pessoas andam muito decepcionadas, algumas revoltadas, as pessoas andam estressadas. Muitas delas não conhecem o verdadeiro amor de Jesus. A graça que Deus derrama sobre nossas vidas e nos faz viver bem. Verdade. Porque quando você conhece esse amor, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sim. E ao teu próximo como a ti mesmo, então você entendendo o valor do amor, você entendendo a intensidade do amor, você entendendo que, sabe, o amor faz com que você, sabe, transforme o seu coração. Tudo, né? E aceite aquela pessoa da maneira que é e as suas diferenças você acaba superando. Claro. Aí o relacionamento acaba fluindo bem, né, meu Sim. amor? Com a graça de Deus. E aí eu falei para ela, então, se você quiser assumir esse relacionamento, quiser fazer parte da minha história, da minha vida, que agora eu estou fazendo parte da sua história, da sua vida, Sim. né? E agora, né? Eu comecei até a falar, agora Jesus Sim. presente na nossa vida, agora nós somos em 3, agora, aí eu falei para agora, eu entendo quando você falou que era em 3, né? Sim, eu sempre disse que nós tínhamos que ser 3. Exatamente. Se fôssemos 3, daria certo. Isso. Se fôssemos só nós 2, não daria E eu certo. já estava entendendo, né? Graças a Deus. É. E aí começamos a planejar o nosso futuro. Aí eu perguntei, mulher Né? é cheia de detalhe, eu falei, mas... porque ele falou mais ou menos desse jeito, eu falei, mas você está querendo dizer exatamente o quê? Aí ele soltou os garfos, soltamos os talheres, ele falou assim, casa comigo. Aí eu... Caso. Aí ele, você Parou aceita? de respirar, né? Aceito. Por um Parou instante de a gente respirar para a por um respiração, instante, né? Não, mas aí eu aceitei de todo o meu coração. Depois nós oramos juntos, né, Sim, amor? Ele já sim. estava aprendendo isso. E a partir daí, nós começamos a juntar, né, o nosso dinheirinho. Nós compramos a máquina de lavar, não foi? A partir daí a gente já começou a colocar em plano algumas coisas que a gente passa para os casais que a gente Sim, aprendeu no dia a dia. sim. A partir daí a gente aprendeu que já os nossos recursos eram um só. Que a gente ia caminhar junto. O ganho do meu amor e o meu ganho eram um só. Então a gente planejava em cima disso. E também todas as despesas. Ela estava fazendo a faculdade, eu tinha Sim. acabado a faculdade. Então a gente já planejava tudo. Ó, então você ganha tanto, tanto. Isso aqui, a gente planejava o nosso orçamento para começar a adquirir as nossas Sim. coisinhas, né, E a gente- para o nosso casamento. A gente né, tinha meu? que, a gente foi comprando as coisas, né? Guardava na casa da mãe dele, na Didinha, guardava na casa da minha Sim. mãe. E a gente foi comprando as coisas. Só que assim, a gente tinha que acabar de pagar uma coisa e comprar Como- outra, né? como- Nosso recurso era muito limitado. Como todo assalariado, né, Pois meu amor? é. Fazia tudo em cima daquele ganho, né? Sim, Justinho, sim. né? Mas e veja- ao ponto que daí acabou as pizzas, né? É. Ó, não estou fazendo campanha contra o seu Zé Pizza. De jeito nenhum. A pizza aqui maravilhosa da Zona Norte. Quem não experimentou ainda Sim, tem tempo tem que de ser. experimentar. Mas aí, porque tudo foi Não, nós canalizado entramos numa planilha, né? Isso, Eu justinha. estava terminando a faculdade de Ciências Contábeis. Ele tinha terminado a Administração. Então, nós tínhamos uma planilha, né? Justinho. O que eu ganho tanto, você ganha tanto, a gente paga isso, tá? Então, terminou de pagar o fogão e a máquina primeiro, né? Não, o fogão, a máquina e o exaustor. E o exaustor. Nós compramos esses 3 itens. Aí terminou de pagar. Aí entra a geladeira. Aí entrou a geladeira. E a Algumas gente foi outras. E aí adquirindo as foi. coisas. A nossa ideia era nos casarmos. Isso foi em março de 88, que ele me pediu em casamento. Eu aceitei e a partir daí começamos Já no a ano comprar que as vem, coisas. a gente E a era nossa proposta. ideia era casar no ano seguinte, em Isso. 1989. E nós continuávamos com o Fusca. Com o Fu-
Ele feliz com o Fusca dele, né? Dinheirinho na poupança, né? Pois Tá é, vendo? pois é. Aí, como todo mundo passa provas e situações, mas aí, graças a Deus, o Paixão, ele já estava junto na igreja comigo, buscando Deus. Ele aprendeu a orar e ver a provisão de Deus. Sim. Eu lembro que eu disse para ele, eu falei, Deus, ele pode fazer o impossível. E às vezes nós queríamos tanto adquirir um bem e aquilo estava tão caro. E eu falava para ele, amor, vamos orar que pode mudar as coisas, Sim, né? sim. Aí, de repente, isso aconteceu em alguns itens. De repente, a gente passava da loja, estava lá com uma liquidação, aquilo estava em promoção, a gente comprava. Não era? A gente foi... Muitas coisas foram verdade. sendo desse jeito, né? Eu lembro até hoje de uma mesa de jantar, a nossa primeira mesinha de jantar, uma mesa de jantar redonda com as cadeirinhas. Eu fiquei apaixonada. Eu namorei aquela mesa por quase 2 meses no caminho da faculdade. Eu passava Ou na mais. loja, Ali eu na Vila olhava... Prudente, né? Eu olhava, eu ficava apaixonada. Eu falava, ai, amor, tem um jogo de mesa ali tão lindo, já pensou? Aí ele, ai, mas será? Eu falei, ai. Aí ele falou, vamos orar. Aí ele falou, você quer mesmo? Eu falei, eu quero muito. Aí ele falou, vamos orar, quem sabe, né? E vai a dica para os homens, presta atenção. A mulher Sim. sempre vai dar dica. Olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. Fala, vamos orar, quem sabe Deus vai preparar Sim. mais. Você já vai preparando diante de Deus o momento de você o quê? Abençoar a tua esposa, sabe? Com certeza. Realizar uma surpresa agradável, né? Não, aí foi uma surpresa maravilhosa. Porque eu já tinha orado 2 meses, mas não dava pra gente comprar, né? E esperando, orando pro homem da amor abaixar, eu falei, eu vou ficar aqui na porta olhando, quem sabe ele me dá. O Paixão falou, não dá não adianta ficar olhando que não vai dar não, né? Aí, doação, né? Aceita aí eu sei que um doação, dia né? ele me pegou na saída da faculdade, ele falou, eu tenho uma notícia pra te dar. Aí eu falei, ai meu Deus, vai me falar que voltou algum cheque, alguma coisa, né? Meu Deus. Não voltou nada, graças a Deus. Ele falou assim, olha, eu achei esse papelzinho aqui. Aí ele me deu o papelzinho, era a nota fiscal da mesa. Ai, meu Deus, que Tombolaria alegria. a estante Gente, toda, parece no que jogo foi uma... completo. Nossa, parece que ele comprou uma mesa, assim, de jantar de ouro, porque Mas foi uma pra nós alegria. era. Pra nós era, né, amor? Tudo, E foi assim, a tudo gente que foi... é conquista, queridos. conquistando. Tudo, sabe, que tem aquele preço, que tem, sabe, aquele empenho de você estar planejando, os dois juntos. Sim. Isso é maravilhoso, sabe? Tudo tem uma história, tudo né? tem uma história. É. Você sabe que, olha, aquilo que a gente adquiriu, olha, nós, queridos, deixamos de ir nos lugares, lanchonete, para conversar? Não. Mas a gente pediu um suco de laranja, né, meu amor? Um suco de laranja. E 2 canudos. canudos. Olha, você falou... E a gente ficava conversando. Tinha um cantinho bom ali na Vila Prudente. Chamava-se Quintal. E a gente, um ambiente bem tranquilo, dava para conversar, que a gente sempre ministra para vocês, casais. A importância, a né? importância de conversar. Desde o começo. A importância de ter um diálogo, a importância de, sabe, se Estar em preocupar e estar em acordo, sabe, de se preocupar com como é que foi sua semana, como é que foi seu dia, como é que foi no trabalho, nos estudos. Isso, sabe, queridos, solidifica a relação, né? E ao mesmo tempo é sinal que você se preocupa. Sim. É sinal que você quer participar, é sinal que você quer estar junto, né? E o garçom sempre vinha e trazia a conta. Comanda. Trazia a comanda. A gente falou, mas não pediu para fechar. Não, vocês estão aqui. O suco de laranja está até quente, que a gente não tomava para almoçar. Fazia 2 horas que estava 2 horas a gente conversando, dava uma bicadinha ali e os garçons sempre... E aquele casal que não vai consumir... Mas a gente não tinha condição, Não né? tinha condição mesmo, mas era uma alegria, e tudo com alegria. Sim. Né? A presença de Deus na nossa vida, no nosso relacionamento... Traz alegria, né? Traz alegria. Mesmo diante das dificuldades momentâneas que a gente passa, mas essa alegria, esses momentos não conseguem roubar. Com certeza. Esses momentos de luta, de provas, de dificuldades, não conseguem roubar porque é a presença de Cristo na nossa vida, né, irmão? Com certeza. Aí a gente vai aprendendo junto e vamos nos deparando com dificuldades. Sim. A nossa ideia era casarmos no ano seguinte, em 89. Aí vem a primeira prova, né? Aí a gente passou uma situação difícil. Por quê? Lembra do Fusca? Do Fusquinha? Estava tendo uma promoção na Cidilar. Nossa, acho que nem existe essa loja mais. Não existe. E nós fizemos amizade até com o gerente de lá, Alexandre. Ele ficou nosso amigo, né? Deus abençoe a vida dele. A gente foi comprar, estava numa promoção de dormitórios e nós não tínhamos comprado a cama ainda, o guarda-roupa. E o que nós pensamos? Nós vamos vender o Fusca, né? E, gente, na época o Fusca era moeda de troca.
Ó, Aí Fusca, você abrir a boca, você vendia rapidinho. Nós pensamos, a gente vende o Fusca e compra o dormitório, compra a cama, o que precisa tal. E fica tudo tranquilo. Vendemos o Fusca na quinta-feira, sexta-feira. Acho que A pessoa passou, transferiu o dinheiro, a gente deixou na poupança, naquela poupancinha que a gente tinha. A gente deixou na poupança porque... Ia juntar os recursos para ver... Faltava pouquinha coisa para na segunda ou terça-feira a gente comprar, de fato, o dormitório como nós queríamos. Aí, para nossa surpresa, chegou o dia 15 de março de 89. O que acontece? O que acontece? O quê? Plano Collor. Oh, meu Foi Deus. quando ele congelou os recursos da poupança e liberou, na época, 50 cruzeiros. 50... Né? Não... Era cruzeiros? Nem lembro. Era 50... Ai, não sei. Liberou 50. Novos alguma coisa. Cruzados novos, não lembro. Cruzados novos. Cruzados novos. Cruzeiros novos. Cruzeiros novos. A nossa diretora esclarecida aqui. Ficamos com 50 cruzeiros novos. Fazer o quê? E o dinheiro preso. Irmãos, eu lembro até hoje. Meu Deus do céu. Ai, que aflição no meu coração que eu tava. Aí o Paixão do outro lado, sempre calmo, tranquilo, ele falou assim, amor, você tem que pensar que a gente está colaborando para o futuro do Brasil. Eu tô pensando em futuro do Brasil. A gente queria casar. A gente tava com tudo preparado. Não, aí lembra que eu falei, esses recursos vão voltar para nós. Vão voltar. Vão voltar. Enfim, né? Tudo tinha o tempo de Deus, nós entendemos isso depois. Foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo de crescimento como casal e principalmente diante de Deus. A gente foi provando muita coisa de Deus, né, Gato? A gente foi vendo a provisão de Deus no nosso dia a dia. A ponto de passaram-se o tempo, né? Nós nos casamos no ano seguinte, 1990. E só para resumir um pouco a história, onde nós vamos morar? Porque aí a gente, nesse interim, a gente foi comprando tudo, né, amor? Sim, sim. A gente foi comprando tudo, literalmente tudo. Prato, talher, a gente comprou tudo. Aí nós marcamos o casamento para o mês de setembro de 90. E um pouco antes disso, nós vamos morar onde? Como é que a gente vai fazer, né? Aí eu lembro, irmãos, por isso que eu falo, tem situações que Deus prova o nosso coração. E todo esse tempo a gente mantendo a nossa fidelidade financeira nas coisas de Deus. Nós aprendemos isso, né, amor? Exato. Ser fiel. Fiel a Deus. Fiel a Deus. Fiel né? no dízimo, nas ofertas. Enfim, a gente sempre... Independente da sua situação. A prioridade é Deus. É que a gente entendeu que o que é de Deus é de Deus. Deus nos permite, por sua graça e bondade, ficarmos com 90%. Né? E 10 ele vê a nossa fé, a prova da nossa fé. Aí eu lembro que ele falou, você quer morar onde, amor? A gente saiu um dia, a gente foi comer, tomar um suco de milho. Acho que foi. Aí ele falou, você quer morar onde? Aí nós passamos ali, aqui foi na mesmo, Zona Norte. Tinha uma casa de milho. De milho, eu isso lembro. mesmo. Olha que aí, bela. Você vê, eu lembro bem. Aí eu sei que nós passamos na Avenida Cantareira, uma avenida nobre aqui da Zona Norte de São Paulo, e tinha um prédio assim suntuoso. Aí eu lembro que quando nós passamos... Em frente ao Buffet Norma. Em frente ao Buffet Norma. Olha, tô lembrando. Tá vendo sua memória também, como também, é boa? Aí quando nós passamos ali, eu falei, nossa, amor, eu adoraria morar nesse prédio. Aí o Paixão, ele tem uns negócios assim, de vez em quando, que eu sei que é Deus tratando com ele. Aí ele falou, você quer morar aí? Eu falei, eu queria. Aí ele falou, você casa comigo e mora aí? Eu falei, caso e moro. Aí ele falou, então eu vou parar o carro. Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu falei, vamos ver o quê? Aí ele parou... Sim. O carro. Em frente ao prédio. Parou o carro. Foi falar com o porteiro. Eu falei, eu não vou nem descer. Aí ele falou, não, vamos lá, bem, vamos ver o nosso apartamento. Eu falei, não tem placa de aluga-se, não tem nada. Aí ele falou, mas eu vou lá. Olha, às vezes Deus te dá uma direção, é um ímpeto, é algo muito mais forte e você tem que obedecer. Sim. Aí ele falou, vem comigo, amor. Aí eu não fui. Ele desceu do carro, foi lá. Aí, como ele estava demorando, eu saí do carro e fui, né? Para não ser chato. Eu falei, meu Deus, que esse homem não tinha nem placa de aluga-se. A gente tinha visto algumas placas de aluga-se, mas não naquele prédio, né? E para nossa surpresa, queridos, o síndico lá na época, seu Severino... Não, o zelador. O zelador, conversando com o Paixão, o Severino, que era o zelador, conversando com ele, falou assim, olha, não tem apartamento para alugar. Aí ele falou, poxa, mas nenhum. Aí ele falou assim, não, olha, na verdade, tem a cobertura que o seu Oscar, que é o proprietário, ele comprou e ele tá reformadinha, mas é pro filho dele que vai casar. Que vai casar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. É isso. Aí na hora o Paixão falou assim, ótimo, até ele casar eu moro lá.
Como assim? Porque não estava à venda nada. Aí, queridos, até hoje eu não sei como o seu Severino deu o telefone para o Paixão. seu Oscar. O Paixão entrou em contato com esse seu Oscar, que era um advogado. Aí o Paixão falou assim, olha, eu já estou sabendo que, em outras palavras, né, não vou lembrar, mas o Paixão falou assim, eu estou sabendo que o senhor comprou a cobertura para o seu filho, mas é daqui a 2 anos. É exatamente o período que eu preciso com a minha noiva, porque ela gostou do prédio, ela gostou da região. Uma mocinha lá da Vila Ema, que nem sabia onde é que estava andando, mas eu tinha gostado, né? Aí, queridos, o senhor falou assim, olha, eu não estou acreditando, rapaz, você não tem placa de aluga, você não está para alugar. Aí o Paixão falou assim, justamente por isso, o senhor nos deixa morar lá um período, a gente paga direitinho o senhor, garanto para o senhor que no prazo de 2 anos eu saio. Aí nisso o advogado falou assim, olha, eu não estou acreditando, mas pela tua petulância, você pode vir no meu escritório? Marcou para ir no dia seguinte no escritório. Queridos, resumo. O Paixão foi, o rapaz não entendeu o que estava acontecendo, o seu Oscar, mas ele falou, olha, pela sua palavra, pelo jeito que você está falando, eu vou deixar vocês morarem lá. Mas durante por esses 2 anos, ele falou. Por 2 anos, queridos. Na época, eu não vou saber precificar agora, mas ele alugou para gente a cobertura do prédio, que era um apartamento enorme, pela metade do aluguel de um normal, né, Paixão? Foi a proposta que eu dei. Eu falei, só posso pagar nisso. Não, ele ainda falou quanto queria pagar, veja. Né? Eu nem vi quanto estava os muito aluguéis. assim. Eu falei, olha, eu posso pagar tanto de aluguel, porque tem um condomínio, então é isso que eu posso pagar e vou cuidar para o senhor do apartamento. E quando entregar, vou entregar nas mesmas condições que o senhor está me favorecendo. E você diz para ele... E Deus vai abençoar muito a sua vida. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, o senhor vai ser muito próspero. Guarde isso, porque Deus disse que ele seria abençoado. Aquele síndico, o seu Francisco, ele simplesmente deu o telefone. O Severino, ele foi canal de bênção. E, de repente, nós nos casamos no dia 1º de setembro de 1990, um casamento lindo, cheio de amor, muito simples. A nossa igreja estava em reforma, a igreja presbiteriana da Vila Prudente nos emprestou a igreja para que nós pudéssemos casar. E ainda nos presenteou Tivemos também uma surpresa extraordinária, porque nós não tínhamos recurso, nós queríamos nos casar e era um casamento... A gente queria o quê? A bênção de Deus. A bênção de Deus. Isso. E, de repente, a gente vê aquele coral lindíssimo, entrando, o pessoal entrando, e eles nos presentearam com os louvores, não é? Sim. E foi uma cerimônia linda, muito cheia de amor, e assim nós nos casamos. Você quer saber mais da nossa história? Quer saber a partir daí como é que foi, como é que vieram as crianças? Não perca, na próxima semana, a nossa aliança de amor, a parte 2. É claro que não é possível, em 2 programas, a gente contar tudo o que aconteceu nesses mais de 34 anos juntos, mas é possível que você veja como nós não temos nada de diferente. Nós temos as mesmas debilidades, as mesmas fraquezas que todos têm, só que nós confiamos em Jesus. Amém. E nós o fizemos o convidado de honra, o principal do nosso lar, até hoje. É o né, que amor? realiza milagre. Sim. Que transforma a água em vinho. Sim. E sempre vai realizar milagres nas nossas vidas, conforme as Sim. lutas e provas que aparecem. Além das aquisições que nós fomos tendo gradativamente, vendo a mão de Deus em cada uma delas, o aluguel no lugar que não estava para alugar e que Deus permitiu, tem muita coisa boa para a gente contar, milagres da parte de Deus. Só que agora a gente tem que terminar o programa. Tá certo. Então nós nos despedimos aqui, que Deus te dê um final de semana maravilhoso. Abençoado. E na próxima sexta-feira, Aliança de Amor, parte 2. Não perca. Deus os abençoe. Um beijo, queridos. Até mais. Que bom lembrar, né? Faz de conta que...